Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais um conteúdo do seu projeto sob controle. No tema de hoje a gente vai falar como que o gerenciamento de risco pode evitar o cancelamento do seu projeto. Então a gente vai falar um pouco sobre os principais erros que a gente comete no gerenciamento de risco, quais são os impactos quando esse gerenciamento de risco não é feito de forma adequada, o que a gente pode fazer para evitar que o projeto chegue nesse nível de cancelamento. Então, o primeiro ponto que a gente vai abordar é em relação ao que é o risco, quando a gente fala em risco e problema. Se vocês têm claro qual que é a diferença entre risco e problema. Então, quando a gente fala em risco, risco é todo aquele evento que você imagina que possa ocorrer, que vai impactar de alguma forma o seu projeto, mas que ele ainda não ocorreu. E o problema já é o que já está ocorrendo. Então, de fato, já é um problema. Pode ser um risco que foi mapeado anteriormente e virou um problema, como pode ser um problema também que em nenhum momento foi mapeado ou foi identificado anteriormente. Se a gente colocar isso para o exemplo de projeto, vamos supor, se a gente falar de um risco, você tem um recurso que é experiente no seu projeto, é um recurso-chave no andamento do seu projeto. Você sabe que tem a chance dele sair da empresa, por exemplo. Então, se você imagina que isso pode acontecer e você não quer perder esse recurso por conta do conhecimento, todo o valor que ele agrega ao projeto, então isso é um risco. Então, no momento que isso ainda é um risco, você tem oportunidade de você implementar algum plano de ação para mitigar esse risco. Então, vamos supor, o seu recurso, um dos recursos que são mais experientes na sua equipe, você não quer perder de jeito nenhum e você acha que existe um risco dele sair por estar desmotivado ou porque sabe que tem outras oportunidades no mercado. Então, qual que seria, nesse caso, como ainda é um risco, você pode agir, ter planos de ação, por exemplo, de dar algum incentivo ou algum diferencial no plano de carreira, como reter esse recurso. Nesse momento você ainda tem essa possibilidade. Agora, o recurso saiu da empresa. O recurso saiu da empresa, já passou a ser um problema para o seu projeto. Então você já perdeu esse recurso. Nesse momento, você não tem um plano para mitigar o impacto do projeto. Se você não tinha visibilidade disso, não trabalhou num plano de mitigação, no momento que o recurso saiu da empresa, ele provavelmente vai impactar o seu projeto. E aí você vai ter que vir com um plano de correção, agregar um outro recurso, outros da equipe conseguem absorver as atividades que estavam sendo performadas por esse recurso. Então, é isso que a gente tem que ter claro quando a gente fala em risco e problema. Então, o risco é todo aquele evento que ainda não ocorreu. Então, o risco é o que tem uma probabilidade de ocorrer, que vai gerar algum impacto para o seu projeto, seja ele positivo ou negativo. A gente vai falar sobre isso. E o problema, isso daqui, o que é? Ainda não ocorreu. E o problema, o que passa a ser? Um evento que já ocorreu. Certo? Então, a diferença é que nesse momento aqui, você ainda tem a oportunidade de mitigar, de trabalhar nesse ambiente aqui para evitar que o risco vire um problema. Então, aqui você ainda tem a chance de mitigar o risco que vai gerar um impacto negativo para você. Então, no caso do recurso, que foi apenas um exemplo, quando você mapeia isso como risco, você pode definir plano de mitigação, por exemplo, de dar um incentivo, ou já se preparar e ter um plano B no sentido de ter outro recurso que tenha o conhecimento, que já seja treinado para, se ocorrer, conseguir absorver as demandas, ou dar um incentivo para o funcionário, uma forma de reter. Nesse momento, você ainda tem como trabalhar com isso. A partir do momento que virou um problema,
Aí você já tem que agir de uma forma corretiva. Qual que é o impacto para o projeto quando a gente não gerencia o risco e acaba deixando tudo virar um problema? Quando vira um problema, você não tem tempo de ação, né? Você não tem tempo para se planejar. Então, no momento que isso virou um problema e você tem que vir com uma ação corretiva, é muito provável que isso daqui vai impactar em custo ou tempo do seu projeto. Custo, tempo, qualidade, tem diversas áreas que podem ser impactadas, mas principalmente custo e tempo, porque você vai ter alguma perda no momento que o problema ocorrer e, ao mesmo tempo, para você implementar o plano de ação, o plano de correção, vai te demandar custo e tempo. Esse é o principal ponto de diferença entre risco e problema. E onde que o gerenciamento de risco entra? Quando a gente faz o gerenciamento de risco, o que significa o gerenciamento de risco? O gerenciamento de risco vai ser toda uma prática utilizando ferramentas para você monitorar esse risco para que o risco não vire um problema. Então, o gerenciamento de risco vai te ajudar a minimizar, mitigar os riscos, a chance, a probabilidade do risco que tem um impacto negativo para o seu projeto ocorrer e, ao mesmo tempo, o objetivo é alavancar os riscos que podem trazer um impacto positivo para o seu projeto. Então, você fala, risco, mas risco, impacto positivo, eu achei que risco soa já, né, como algo negativo. Na verdade, o risco, a definição do risco, o que é? É todo o evento que possa ocorrer e que gere algum impacto. Então, seja ele positivo ou negativo. Dando um exemplo de risco que pode ser positivo. Vamos supor que você tem um fornecedor que é do exterior e o seu contrato é em dólar. Existe o risco do dólar baixar e você ter algum saving, alguma redução de custo no seu projeto? Existe. Então, esse é um exemplo de risco que teria um impacto positivo. A mesma forma contrária, né? Se for um contrato em dólar e o dólar aumentar, vai gerar um impacto negativo. Então, é importante contemplar esses riscos e qual que é a margem que vocês estão já adequa o gerenciamento de custo, uma margem de segurança para absorver esses riscos. Nesse caso, a gente não tem muita ação direta no seu projeto, diferente do recurso, que é algo que está mais na sua mão e você pode montar um plano de ação para mitigar essa perda desse funcionário. Da mesma forma, vamos supor, outros riscos que são muito comuns em projeto. Você trabalha com matéria-prima ou fornecedor prestador de serviço. O risco do fornecedor atrasar a entrega de algum material. O que você vai fazer? Você tem um plano B? Tem algum outro material que pode substituir? Você tem alguma gordura no seu cronograma que você pode esperar um certo impacto ou não pode? Então, a partir do momento que você tem esse risco mapeado, você precisa adequar o seu projeto, implementar ações que mitiguem esse risco. Uma coisa que tem que ter em mente é que tanto tempo, custo e escopo, eles estão sempre andando juntos. A partir do momento que você tem alguma alteração em uma dessas frentes, em um desses pilares, a chance de você impactar outras é muito grande. É muito difícil você ter uma alteração de escopo, alteração de cronograma e você não ter um impacto diretamente em custo, por exemplo. Então, para todo risco, você tem que avaliar qual que é o possível impacto no projeto, se é a nível de custo, a nível de cronograma, qualidade. O gerenciamento de risco vai atuar principalmente para que esse cenário aqui não vire o problema. E o que acontece muito e que gera grandes impactos no projeto e muitas vezes cancelando. A partir do momento que o risco virou um problema, a gente precisa declarar este problema. Se isso já é um problema, a gente precisa atuar nele, principalmente. Então, quanto mais tempo, aqui o que a gente tem é um gráfico, onde aqui é o tempo que você demora para declarar que aquilo virou um problema, e aqui, quanto mais você demora para declarar um problema, maior é o seu impacto em custo e tempo para recuperar o projeto, a fase. E maior é o risco de cancelamento do seu projeto. Quando a gente está numa situação que ainda não é um problema, a gente está numa situação aqui que
O risco, ele é saudável. Então, assim, saudável no sentido de que ainda não é um problema, você tem um plano implementado. A partir do momento que aquilo virou um problema, então aqui, ele ainda é saudável. A partir do momento que ele já virou um problema, ele já passa a ser, vamos chamar aqui, de desafiador. Então, o que acontece? Se você demora para declarar, o seu risco de cancelamento e o seu impacto em custo e em tempo para recuperar esse problema, ele começa a ter alguma participação aqui. Vai caminhando, a gente vai arrastando o problema e ele vai aumentando. Porque o que acontece também é que muitas pessoas ignoram o risco. Então, ignora uma coisa que talvez pudesse ser tratada facilmente no início. Quanto mais você demora, chega uma hora que você não tem mais opção. E aquilo vira um problema que você pode ter o cancelamento do projeto. Então, a gente passou de saudável, desafiador, a próxima, vamos dizer assim, passa a ser complicado, problemático. E aqui, nesse momento, ele passa a ser crítico. Aqui a gente tem uma participação em custo. E aqui, se você demora para declarar um problema, demora para atuar sobre ele, o risco de cancelamento passa a ser maior. E o impacto em custo e em tempo para o seu projeto, para você recuperar a fase ou o projeto, tá bom? Então, quando a gente chega nesse estágio aqui de crítico, o que acontece? Chega num momento que não é mais contornável. Você precisa parar e agir. E quando chega nesse momento, sempre vai haver algum tipo de gatilho que dispare essa situação. Quais são os possíveis gatilhos? Alguns principais que acabam ocorrendo. O budget, o orçamento estourou. Então você estava com risco no orçamento, estava consumindo mais do que você tinha inicialmente estimado. O orçamento estourou. Chegou no momento que você não tem mais orçamento para aquela fase. Você vai ter que parar e recuperar essa fase. O que você vai fazer? Então, esse passa a ser um gatilho que vai disparar esse cenário de que você está num cenário que você precisa, de fato, recuperar e avaliar se você vai seguir com o projeto ou se você vai partir para o cancelamento. Então, orçamento é um exemplo. Falta de recurso, prazo. Então, o que é um exemplo aqui de prazo? Se a gente for ver, você fala, todo projeto acaba tendo, a maioria dos projetos acabam tendo um pouco de atraso. Mas tem alguns atrasos que eles não são contornáveis, não são aceitáveis. Então, vamos supor um cliente que faz entrega e-commerce, por exemplo, não só e-commerce, mas, por exemplo, Casas Bahias ou qualquer cliente que tenha essa venda forte, principalmente o seu pico de volume é na Black Friday. Você tem um projeto que está em andamento e em algum momento você identifica que você não vai entregar a tempo. Não adianta. Se aquilo era para aumentar, por exemplo, as vendas na Black Friday, se era para potencializar a logística, para conseguir atender aquele volume, se você não virar para o cliente e falar que não vai conseguir entregar antes da Black Friday, não adianta. Cancela o projeto, para onde está, porque não faz sentido seguir. Então, pode acontecer esses cenários. Quanto antes você identificar e mapear os riscos e ter um plano de ação, maiores são as chances de você não chegar nesse estágio aqui. Se chegar nesse estágio, é onde a gente vai ter os gatilhos que vão disparar para a gente entrar no quê? No processo de resgate. Então, o processo de resgate, ele sempre vai ser iniciado com um gatilho, que a gente falou, é algum evento que você declara o problema, um problema crítico. Esse gatilho aqui que vai dizer para você se você tem que parar para entrar num processo de resgate. A partir do momento que entrou aqui, o que vai ser feito? Vai ser feita uma avaliação se você consegue continuar o projeto, recupera e segue a vida, ou se você vai optar pelo cancelamento daquela fase. Cancelou aquela fase e o encerramento
do projeto. Então, isso que vai decidir. O que acontece? Se você entra, claro que se você for pelo caminho de cancelamento, tem todo o impacto envolvido. Todo o custo, se é com o cliente, como que vai ficar a sua moral, confiança com o cliente, o que pode ter de impacto para a sua marca, para o seu negócio, no mercado. Então, esse daqui é o pior dos cenários. A gente não pode deixar chegar nesse nível. Se optar, se houver uma chance de recuperação, o que vai acontecer aqui? É muito provável que para você recuperar, isso daqui vai te custar tempo e dinheiro. Então, isso daqui vai ser o grande impacto para você no processo de recuperação. Então, a nível de projeto, tanto cancelando quanto entrando nessa fase de resgate, o impacto de fato vai ser negativo. Então, quanto antes de você mapear os riscos e não deixar chegar naquele nível de problema crítico, melhor para o projeto e menor as chances de você cancelar o projeto. Quais são os principais erros que acontecem no gerenciamento de risco? O que acontece no gerenciamento de risco? Normalmente, que as pessoas pecam. E você pensa assim, poxa, mas se é tão prático, né? Se tem como seguir o processo de gerenciar os riscos, não deixar chegar naquele cenário extremo de cancelamento, por que a gente ainda tem tanto problema, a gente ainda tem tanto risco e tanto impacto em projeto? Porque os principais erros que a gente vê em gerenciamento de risco, as pessoas não documentam, não documentar os riscos. Então não adianta nada se você tem um risco que você identifica, se você não documenta aquilo, não compartilha com a equipe e não tem um plano de ação, não tem uma avaliação daquilo. Então de nada serve. Não comunicar, compartilhar e controlar, montar um gerenciamento de risco e deixar na gaveta, ou achar que um gerenciamento de risco e você controlar, revisar como que estão os riscos. A gente vai falar sobre o processo de como deve ser feito, mas deixar para revisar a cada 2 meses, não adianta. O tempo já passou, outras coisas vão acontecer, você não vai ter tempo suficiente para agir. Então, não compartilhar e não controlar é outro erro que a gente vê muito comum. No caso do compartilhar, o que acontece? Os riscos precisam estar compartilhados com todos os envolvidos. Então, eles precisam ter visibilidade porque o projeto ele é feito com a equipe. Um gerente de projeto não implementa um projeto com sucesso sozinho. Depende da equipe. Então, precisa estar muito claro para a equipe onde que são os riscos de impactar o projeto, que todos precisam atuar, ter cuidado, né? Cada um vai ter o plano de ação. E também dar liberdade para que a equipe traga também riscos que eles estão vendo. Muitas vezes o gerente de projeto não está no dia a dia com 100% da equipe. Dependendo do tamanho do projeto, você não acompanha, não consegue acompanhar tudo. Nem está ali para isso, para estar com todas as equipes. Você tem atividades em paralelo, você não vai estar sempre do lado de cada recurso. Então, você precisa ter uma comunicação aberta com a sua equipe e eles se sintam à vontade de também trazer os riscos para você. Então, esse é um ponto importante. O outro, não agir, não atuar sobre o risco. Então, identificou o risco, tem um plano de ação, um plano de mitigação. Se não implementar, nada adianta. E o último, eu acho que talvez o mais frequente e acaba tudo relacionado, é ignorar os riscos. Ignorar ou subestimar os riscos. A gente fica muito envolvido com o gerenciamento das atividades, do recurso, custo, e muitas vezes deixa de lado ou deixa por último o gerenciamento de risco. Você deixando de lado, chega um momento que aquele risco você ignora e o que poderia ter sido tratado de uma forma muito simples no início do projeto, aquele risco acaba virando um problema, você demora para declarar o problema, isso vira crítico e acaba cancelando o projeto. Esses são os principais erros que a gente vê no gerenciamento de risco. Aí você pensa,
Agora, se isso é tão claro, todo mundo sabe onde que estão os erros, qual que é a dificuldade de ter um gerenciamento de risco bem feito? A principal dificuldade que acontece nas empresas e nos projetos, o que que é? A cultura. A cultura da empresa, a cultura da equipe. Então, se você não tem, como eu comentei, o projeto é feito com vários envolvidos, não é uma pessoa só, na maioria das vezes. É claro que você pode ter um projeto pessoal, um projeto pequeno que não depende de outras pessoas. Mas na maioria das vezes, a gente vai ter o envolvimento de outras pessoas. Mesmo que seja um projeto seu, às vezes, se você tenha, contrata um fornecedor para prestar algum serviço ou algum material, dificilmente você não vai ter o envolvimento de ninguém, só uma única pessoa, mas pode acontecer. Agora, se você não tem o engajamento da equipe e a compreensão de todos da importância que é gerenciar o risco, você não vai conseguir caminhar. Então, essa é a principal dificuldade que as pessoas têm de conseguir seguir um gerenciamento de risco do início ao fim e controlar. Porque o gerenciamento de risco, ele começa quando? Lá na fase de planejamento inicial. Então, no planejamento inicial, você já tem que mapear potenciais riscos, e isso precisa ser monitorado e constantemente atualizado ao longo do projeto, porque os riscos mudam. No momento que você inicia o projeto, é um risco. Ao longo do projeto, você mapeia outros riscos. Principalmente se a gente está falando de um projeto muito longo, de 1, 2 anos, enfim. Isso tudo vai mudando ao longo do projeto. Do mesmo jeito que podem aparecerem riscos novos, você pode também chegar num determinado momento que, por um plano de ação ou por alguma situação do projeto, o risco que você mapeou no início do projeto, no planejamento inicial, ele foi eliminado. Isso pode acontecer também. Aí, quando a gente entra em processo de gerenciamento de risco, como que deve ser feito? O gerenciamento de risco, se a gente for seguir o PMBOK, não é uma metodologia, mas o PMBOK, o que eles recomendam, em termos de processo de gerenciamento de risco, ele está dividido praticamente em 7 fases. Eu até resumi aqui para 6 fases, porque a parte de análise ela é dividida em 2, mas a gente vai falar de 6 principais etapas. O que seria a etapa 1? Então, a etapa 1 é o planejamento. Planejamento do gerenciamento de risco. Então, o que isso significa? Você vai definir no início do projeto como que você vai fazer o gerenciamento de risco, como que vai ser seu plano. Então, você vai definir quem que vai ser o responsável, quais são as ferramentas que você vai utilizar para documentar os riscos, quais são as ferramentas que você vai utilizar para divulgar a frequência, como que você vai fazer essa divulgação, como que vai ser feita a análise, quem são as pessoas envolvidas. Então, essa é a parte que você vai planejar como você vai definir, vai gerenciar seus riscos. A segunda fase, você já entra na fase que você vai identificar os riscos. Então, a fase de identificar os riscos, essa etapa do processo, é onde você vai mapear. Como a gente falou, isso daqui é feito de uma forma constante, tá? Não é feito uma única vez. Isso é um trabalho que é contínuo ao longo do projeto. Então, você vai identificar o que é importante aqui. Esse risco, o gerenciamento de risco, a lista de riscos, não é algo que é só do PM. Não é um material exclusivo e secreto do PM. Isso é do projeto, precisa ser compartilhado. Então, é importante que, para a identificação de risco, as pessoas estejam envolvidas, as pessoas-chave. Precisa 100% da equipe estar envolvida? Não, mas você vai entender quem são as pessoas-chave que precisam participar dessa identificação. Então, a segunda seria a identificação. A terceira é análise. Então, é aqui que você vai fazer uma análise do risco e definir qual que é a probabilidade dele ocorrer e qual que é o impacto que, caso o risco venha a acontecer, qual que é o impacto para o seu projeto.
se ele é negativo ou positivo. Então, a etapa 3 seria a parte de análise. A etapa 4, a gente vai fazer o quê? Vai responder aos riscos. Responder os riscos. O que isso significa? A gente vai definir como que a gente vai tratar cada risco. Tem risco que às vezes a probabilidade ou o impacto é mínimo, às vezes você não precisa gastar tempo com ele. Então é nesse momento que você vai responder os riscos para avaliar o que vai ser feito. A etapa 5, o que é? O plano de ação em prática, é colocar em prática. Então aqui, eu vou até trocar, vou colocar aqui implementar. Tá? O plano de ação. Então, o que você definiu aqui como resposta para o seu risco, na etapa 5, você tem que colocar isso em prática. Então, no momento que você responder, você tem que definir qual que é a ação, o prazo para isso ocorrer e quem é o responsável. E na etapa 5, você vai implementar o plano de ação que você definiu na etapa 4. E por último, o que é? A gente precisa documentar e monitorar. Se você não tem controle do avanço, se você tem um plano de ação e não monitora como que está o avanço disso, a chance de você cair naquela situação de um problema crítico é grande. Porque você vai estar naquele cenário de que você não tem visibilidade, você não está mapeando os riscos, no momento que ocorrer um problema, você demora para declarar que aquilo de fato é um problema, até atingir o estágio de problema crítico. E aí o impacto é grande. Essas seriam as etapas para a gente começar o gerenciamento de risco.